versículos 15 a 21. Mantenha sua Bíblia aberta, para que você acompanhe, confira na palavra aquilo que está sendo exposto. Efésios 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Meus irmãos, após mostrar nos textos anteriores de forma bem detalhada as características daqueles que estão vivendo nesse mundo dominado por uma natureza pecaminosa e pela natureza divina também, Paulo ele mostra nos textos anteriores essas duas naturezas agindo, quando ele vai falar ele exorta sobre a santidade, ele fala sobre as obras das trevas e fala também sobre as obras da luz. Ele manda que esses efésios estivessem realmente participando da luz do Senhor. Depois de desenvolver tudo isso, depois de mostrar esses frutos da luz, os frutos das trevas, que são bem distintos e fáceis de você reconhecer. Você reconhece com facilidade aquele que vive dominado por uma natureza pecaminosa e aquele que vive dominado pela uma natureza divina no seu coração. Agora ele vai desenvolver um raciocínio mostrando a sabedoria e o enchimento do Espírito. Ele dá um passo a mais. Ele agora vai mostrar e vai dizer que os cristãos devem viver de forma prudente, devem entender e viver em sabedoria e devem viver cheios do Espírito. É uma ordem que ele vai dar aqui. E dentro desse raciocínio que ele prossegue, ele nesses poucos versículos, ele nos dá umas orientações muito sérias na nossa vida, que nós precisamos de refletir sobre ela. Ele começa falando no versículo 15, se você pegar aí logo no início do versículo 15, ele faz uma colocação muito séria quando ele diz, portanto, ou seja, depois que vocês viram tudo o que eu falei sobre essas duas naturezas, sobre como que o mundo é e como que o cristão é, vede prudentemente como você anda. Veja com prudência, não negligencie, pegue a sua vida e olhe ela de forma prudente. Então ele diz, vede prudentemente como andais. Meus irmãos, Paulo aqui, ele está mais ou menos dizendo assim, olha, vai para um lugar sossegado, quem sabe aí na beirada de uma lagoa, senta debaixo de uma árvore e faça uma reflexão sobre a sua vida. De forma prudente, para que você entenda o que realmente você está vivendo e como você está vivendo. Então ele está afirmando, dando uma ordem para que nós possamos tomar cuidado
com as coisas importantes, como que as coisas importantes devem ser natural em nós, como que nós devemos cuidar de forma natural daquilo que é importante. E aí ele vai falar, note como que você anda, não como nécios, e sim como sábios. O nécio aqui, meu irmão, é o contrário do sábio. O nécio é aquele que não é sábio, é aquele que não tem conhecimento, é aquele que não tem instrução, aquele que não tem sabedoria, aquele que é insensato. Esse é o nécio. E ele diz, olha, vocês olhem se vocês estão andando como pessoas insensatas, ou se vocês estão andando como pessoas sábias. Então, mais uma vez, ele vem fazendo o contraponto. Anteriormente, ele vem tratando como pessoas filhos das trevas, filhos da luz. Agora ele vai abordar nécios e sábios. Aquele que não tem instrução, aquele que não entende e aquele que tem sabedoria. Na verdade, meus irmãos, agora ele vai fazer mais uma vez, ele coloca aquilo que o sábio é e deixa de lado o que o nécio é, aquele que é insensato. Então ele pega o sábio, a partir do versículo 16, e vai falar de dois pontos, principalmente. Ele vai falar sobre o que é um sábio. O primeiro ponto que ele coloca aí sobre o sábio é que o sábio, ele tem que remir o tempo. A primeira coisa, seja sábio. Como que você pode ser sábio quando você vai remir o seu tempo? Então, Paulo está tirando o sábio, ele diz que o sábio tira o maior proveito do tempo que ele tem. Remir o tempo é você pegar o tempo que Deus te dá e trabalhar esse tempo com sabedoria, e deve remir o tempo. O que você faz com o seu tempo? O que você faz com a sua vida? Se nós pudéssemos agora, cada um pegar aí uma folha e pegar uma caneta e escrever a hora que você levanta, o tempo que você gasta da hora que você levanta até a hora que você toma café. Quando você toma café, quanto tempo você gasta para tomar café? Ou você é aquela pessoa que senta lá e fica tomando café de frente para a televisão e gasta uma hora para tomar café? Na verdade, você não está tomando café, você está assistindo televisão, porque você não vai comer durante uma hora. Depois, o que você vai fazendo até a hora de você deitar? Quanto tempo você dorme? Uai, quanto tempo eu durmo? Você precisa dormir mais do que 8 horas por noite? Tem uns que fazem assim com a cabeça, né? É nada, não precisa de mais do que 8 horas por noite. Aí eu durmo 12, será que você não está perdendo 4? Como que você lida com o tempo? Interessante que Jonas Edwards, que escreveu lá em volta do ano 1730, 1735, ele escrevia num jornal, e parece que no jornal número 5, ele escreveu um negócio interessante. Ele disse o seguinte: resolvido, 2 pontos. Ele tomou uma decisão. Resolvido, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele de maneira mais proveitosa que eu puder. Eu decido, eu não vou perder mais tempo na minha vida. Eu vou tirar proveito do meu tempo. Meus irmãos, o sábio não perde tempo. O sábio entende que o tempo que passa não volta mais. E uma vez perdido, não tem recuperação. E muitas das vezes, a gente se pergunta: você lê a Bíblia todo dia? Não tenho tempo. Mentira, tem tempo.
O que falta é sabedoria para remir o tempo. E aí, meus irmãos, nós precisamos de pensar, porque muitas vezes nós perdemos muito tempo com coisas que não edificam a nossa vida. Nós perdemos muito tempo pensando em coisas que não deveríamos pensar. Isso é um problema muito sério. Nós perdemos tempo pensando no que fulano falou, pensando no que nós vimos na televisão, pensando no sistema de governo humano corrupto, porque o sistema de governo humano é corrupto. Por quê? Porque não é um sistema de governo provindo de Deus. Nós passamos muito tempo pensando nos prazeres dessa vida, e na verdade, todos nós, a começar de mim até lá no último que está lá na porta, todos nós perdemos tempo. Nós não temos sabedoria para remir o tempo. E o segundo ponto que ele coloca aqui sobre a sabedoria é que ele vai dizer, no primeiro ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então ele justifica, por que você tem que remir o tempo? Então os dias são maus. E o segundo ele diz, por esta razão vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Ou seja, ele está dizendo, quando você não cuida do seu tempo, quando você não faz essa remissão do tempo, você se torna insensato. Mas ele diz, procurai saber qual é a vontade de Deus. A segunda colocação que ele põe aqui, é que o sábio, ele consegue discernir a vontade de Deus. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Se você voltar aí, eu ver aí no versículo, tem um versículo anterior, que ele diz claramente isso, olha, nós precisamos de saber a vontade de Deus. Quando você volta lá para Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, o texto diz, não entre na forma do mundo, não esteja na forma do mundo, mas experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o sábio, ele sabe qual a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a vontade geral de Deus, ela é achada nas Escrituras. É claro que a gente pode saber a vontade geral de Deus através das Escrituras. Então, quando a gente não tem um tempo controlado, um tempo bem distribuído, primeira coisa, as duas primeiras coisas que nós deixamos de fazer porque não dizemos que não temos tempo é orar e ler Bíblia. É ou não é? Ah, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler Bíblia. Mas às vezes eu dedico 1 hora, 1h30, 2 para assistir um programa de televisão, assistir um filme. Como que eu não tenho? Como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Quando eu experimento e eu posso remir esse tempo. Então, ele coloca essas duas questões aqui com relação ao sábio. O sábio sabe remir o tempo e o sábio sabe qual é a vontade de Deus. E aí ele vai continuar a partir do versículo 18, fazendo a segunda colocação dele. A primeira, ele fala que você tem que ter sabedoria. A segunda, ele diz que você tem que ser cheio do Espírito. Olha o versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, note uma coisa. Paulo vai fazendo um processo de evolução desde o início do livro. No primeiro capítulo, ele vai dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Ele diz isso lá no capítulo 1, versículo 13. Nós falamos isso aqui. No capítulo 4, versículo 30,
ele fala que você não deve entristecer o Espírito. Como que você entristece o Espírito? Quando você começa a dar lugar à carne. Nós vimos na liturgia as obras da carne e as obras do Espírito. Você começa a dar lugar à carne, você começa a entristecer o Espírito. Aí agora ele evolui, ele dá um passo além. Ele diz, você é selado, você não pode entristecer o Espírito. Agora eu te digo mais, você tem que se encher do Espírito. Então ele vai falar que agora é uma ordem, meus irmãos. Note o seguinte, não é uma opção que você tem na sua vida. Eu vou, se Deus quiser, eu vou ser cheio do Espírito. Não, ele não diz isso. Ele diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele dá uma ordem, encha do Espírito. E aí, meus irmãos, infelizmente, nós temos aqui nesse texto uma interpretação um pouco errada desse texto. Algumas pessoas comparam a embriaguez com a obra do Espírito, na amplitude da comparação. O que é isso? Não, tudo que acontece com a pessoa embriagada, acontece com aquele que está cheio do Espírito. Ou seja, o álcool domina completamente o embriagado e o Espírito domina completamente o cristão. Certo, até aqui está certo, mas tem outra coisa. Alguns, nesse domínio do Espírito, acham que como o álcool tira a noção do homem, o Espírito tira a noção do homem quando ele age nele. Não é verdade. Isso não é verdade. Por quê? Porque ele vai afirmar para nós que o álcool gera, de forma muito clara, dissolução. Ele afirma isso. O álcool gera dissolução. Meus irmãos, Martin Lloyd Jones, que era um médico, um teólogo e médico, ele afirma no seu comentário nesse texto que a farmacologia, olha que nome feio, fala que o álcool, ele é depressivo, que o álcool não é estimulante. A gente às vezes acha que o álcool é estimulante. Por que Martin Lloyd Jones diz isso? Porque o álcool, ele tira a capacidade de raciocínio daquele que está embriagado. O álcool tira o equilíbrio daquele que está embriagado. Vocês já viram o bêbado como é que anda? Ele perde o senso de equilíbrio. O bêbado perde noção do que está falando. Você já viu como é ruim conversar com bêbado? Quem que gosta de conversar com bêbado? Ninguém. Fulano vem lá, fecha a porta que ele está bêbado. Alguém falou que esses dias que fulano vai passando na minha... Quando eu vejo ele, eu fecho a porta, porque ele vai parar de conversar comigo. Note o seguinte, o álcool é depressivo porque ele deprecia toda a capacidade do homem. Então, quando Paulo está dizendo, não vos embriagueis, ele está fazendo uma afirmativa. Você não pode embriagar, porque o álcool vai tirar toda a sua noção de realidade, vai tirar todo o seu equilíbrio, seja físico, seja emocional. Você já viu como é que tem gente que bebe e de repente está falando de uma coisa e começa a chorar? Minha mulher me largou. Meu pai não me ama, minha mãe não sei o quê. Você já reparou isso? Por que acontece isso? Às vezes a pessoa, no seu estado natural, ela conversaria com você daquele assunto de forma normal e tranquila.
Quando ela se embriaga, ela perde o senso de equilíbrio emocional, e aí ela passa a chorar por motivos banais, passa a rir de coisa que não existe, fica rindo não sei de quê. Esse é o bêbado. Então, quando Paulo diz assim, não vos embriagueis, porque a embriaguez traz dissolução. A embriaguez traz briga. É difícil uma família se manter com um homem que vive embriagado, ou com uma mulher que vive embriagada dentro de casa. Quantos lares vocês conhecem que foram destruídos por causa da embriaguez? Ou seja, a embriaguez provoca dissolução. Não tem como. Ele está afirmando isso. Não vos embriagueis. Mas aí ele faz, enchei-vos do Espírito. E ele passa a mostrar qual a consequência de ser cheio do Espírito. Então, o resultado da embriaguez é dissolução, mas o resultado de estar cheio do Espírito e ele vai discorrer. Agora, antes de nós passarmos para o resultado, eu quero fazer uma colocação aqui. Cuidado, porque existem pessoas que pegam esse texto e dizem que você vai ser cheio do Espírito se você falar em salmos, se você cantar, se você fizer a relação que ele coloca aqui. Meus irmãos, ele não está dizendo que o que está aqui é o que te faz ser cheio do Espírito. O que ele está colocando aqui, que nós vamos ver, é a consequência de você ser cheio do Espírito. A consequência da embriaguez é dissolução. A consequência de ser cheio do Espírito, ele coloca, aqueles que são totalmente cheios do Espírito, têm comunhão. Versículo 19, falando entre vós. Ou seja, existe um relacionamento de comunicação entre os cristãos, existe uma comunhão entre os cristãos daqueles que estão cheios do Espírito. O enchimento do Espírito gera comunhão. Ele vai dizer mais, adoração. Ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ele está falando de culto. Ele está dizendo, quem é cheio do Espírito quer adorar e adora em grupo. Cultua a Deus uns com os outros. Aqui nós encontramos louvando, nós encontramos cantando, nós encontrando esse relacionamento de adoração que o corpo de Cristo tem que ter. Então aquele que é cheio do Espírito deseja estar no culto, deseja adorar, deseja orar, deseja ler a Bíblia, porque está cheio do Espírito. E ele continua, ele vai colocar mais uma coisa aqui, que no versículo 20 ele diz, dando sempre graças por tudo. Meus irmãos, o cheio do Espírito dá graças a Deus. Aquele que é cheio do Espírito dá graça pela vida que tem. Aquele que é cheio do Espírito, ele agradece a Deus pela sua vida, seja ela simples, seja ela bastarda, não importa, ele dá graças a Deus pela vida que tem. Ou seja, ele não murmura. A murmuração faz parte da insatisfação com Deus. Aquele que murmura é insatisfeito com Deus. O cheio do Espírito, ele não murmura, ele é grato a Deus por tudo que Deus lhe dá. Ele é grato pela vida, ele é grato pela saúde, ele é grato pelo que ele tem. Ele é grato. Ele está sempre dando graças a Deus por tudo. E por último,
ele vai dizer que o cheio do Espírito é aquele que se submete. Ele diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Calvino, ele separa esse versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros. Nós vamos ver isso porque ele joga esse versículo 21 no texto seguinte, acompanhando o texto seguinte. Mas também você tem que entender que a sujeição uns aos outros faz parte daquele que está cheio do Espírito, e a partir da semana que vem nós vamos ver essa sujeição a partir do versículo 22, que é outro assunto. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, o homem sem o Espírito Santo, ele é um nécio, ele não tem sabedoria. O homem que não nasceu de novo, ele pode ter sabedoria secular, ele pode ser um grande médico, ele pode ser um grande engenheiro, ele pode ter um grande conhecimento em qualquer área, mas ele não tem sabedoria de Deus. O homem sem o Espírito. O homem que não nasceu de novo, ele vive como um bêbado. Mesmo que ele não beba, ele vive como um bêbado. Porque ele cambaleia de um lado para o outro nas suas ideias. Ele anda por caminhos errados porque não tem discernimento do que faz. Esse é o homem sem o Espírito. Esse é o homem que não nasceu de novo. Esse é o homem que vive no domínio sobre a influência maligna. Ele vive para o mundo. Ele não é satisfeito com nada. Ele acusa Deus de tudo e quer ser o Deus da sua própria vida. Esse é o homem sem Espírito, sem o Espírito Santo. Ele é um nada. Ele não passa de um bêbado. Seja ele um bebedor realmente de bebida alcoólica, ou seja ele qualquer coisa, ele sem o Espírito, ele não passa de um bêbado. O homem nascido de novo, ele precisa de se encher sempre do Espírito Santo. Meus irmãos, nós temos uma ideia meio distorcida com relação ao enchimento do Espírito. Se você abrir sua Bíblia lá e for acompanhar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai reparar que na descida do Pentecostes, o livro de Atos diz que eles ficaram cheios do Espírito. Logo na frente, no capítulo 4, quando eles estão orando, eles fazem uma oração e diz o texto que eles ficaram cheios do Espírito. Irmãos, por que no capítulo 2 fala que eles ficaram cheios do Espírito, no capítulo 4 fala que eles ficaram cheios do Espírito? Porque o enchimento do Espírito é algo que você tem que buscar cotidianamente na sua vida. Você não pode achar que se você hoje está bem, se você hoje está abastecido, vamos dizer assim, espiritualmente, que vai ser assim o resto da sua vida. Não é assim. O Espírito não afasta de você, o Espírito Santo não afasta de você, porque você foi selado ou selada pelo Espírito. É garantia que o Espírito não se afasta de você. Mas o enchimento do Espírito faz parte do nosso processo de crescimento espiritual. E o meio pelo qual nós temos de nos encher com o Espírito são os meios de graça que a Bíblia nos mostra. Por exemplo, vou citar alguns. Você se enche do Espírito quando você ora. Você se enche do Espírito quando você lê a Bíblia. Você se enche do Espírito quando você vem participar de uma reunião de oração. Você se enche do Espírito quando você vem participar de um estudo bíblico. Quando você aplica a Bíblia no seu coração. Quando você zela pela sua vida. Quando você cuida do seu tempo. Quando você trabalha a sua vida de forma séria com relação àquilo que Deus quer para você.
Então, o encher do Espírito está relacionado com a sua vida e com Deus. Nos mínimos detalhes. Se você pegar a sua vida, você vai lembrar de fases na sua vida que você estava como um foguete, subindo, e outras fases você estava como um foguete, descendo. Um foguete, cantando, louvando, orando não sei quanto tempo, e agora para vir para a escola dominical, não acorda. Não vou nem apontar dedo, né? Não precisa. Não acordo para vir para a escola dominical. Eu não tenho ânimo. Eu vinha para uma reunião de oração, orava 40 minutos, agora eu não consigo orar 5. Meus irmãos, repare que a luta do espírito contra a carne não é um momentozinho na sua vida, é enquanto você estiver neste mundo. E quando você começa por algum motivo, dos mais simples, você decide levantar um pouco mais tarde e chegar atrasado na escola dominical por 15 minutos. Porque os primeiros 15 minutos o pastor não começou a falar, se eu chegar lá às 9h15 não tem problema. Meus irmãos, daqui a pouco você chega às 9h20, daqui a pouco você não chega depois das 9h30 porque você vai ficar com vergonha, daqui a pouco você não vem mais. Por quê? Há um processo de desgaste. Você não pode deixar esse processo de desgaste. Aquele que nasceu de novo, ele precisa cotidianamente e está se alimentando. Fica sem comer uma semana. Daqui a pouco alguém vai ter que ir lá na sua cama te levantar para você levar você para comer. Ninguém fica sem comer uma semana. Por quê? A fraqueza é certa. É a mesma coisa espiritualmente. Mesma coisa. E esse processo de crescimento, esse processo de abastecimento, de enchimento do Espírito, é o processo de abastecer a sua vida com os meios de graça que o Senhor deu para você. E que você os tem e pode fazer uso dele todos os dias. Então nós temos pessoas que não nasceram de novo, que não adiantam buscar enchimento do Espírito, porque não têm o Espírito Santo. E temos cristãos que vão levando a vida como se a vida fosse uma brincadeira, que não buscam remir o tempo, não buscam crescer espiritualmente, não buscam conhecer a Bíblia, não buscam se abastecer, e aí vão ficando como fracos, cambaleando. E temos aqueles que são sérios, se dedicam, esses realmente se enchem do Espírito. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: as opções de vida, elas estão à nossa frente. As opções de vida estão à nossa frente todos os dias. Você pode viver uma vida como um bêbado, sem equilíbrio, falando coisas que não deve, e até mesmo se embriagando com álcool. Mas isso não tem problema, isso não vai me levar para o inferno. Não vou dizer que vai te levar para o inferno, mas uma coisa é certa: enchimento do Espírito você não vai ter. Então, pare e reflita. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua vida com relação à sua espiritualidade? Qual tem sido a sua sabedoria com relação ao tempo? Você tem sido uma pessoa grata a Deus? Uma pessoa que entende que você não é deste mundo? Que você caminha para um propósito de Deus que é para a sua igreja, a sua preparação para o porvir? Essa é a vontade de Deus para a sua vida?
que você, como igreja, está neste mundo para refletir a vida de Cristo. Que Deus te colocou foi para refletir a imagem de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, e você não vai conseguir isso se você não manter a sua vida dentro daquilo que a palavra determina para você. Não tem como. Então, meus irmãos, nós precisamos de pensar prudentemente, como ele começou o texto. Pensar de forma prudente sobre a nossa vida, sobre o que o Senhor requer para nós. E que você não perca de vista. Tem como você viver uma vida cheia do Espírito. Tem como viver uma vida cheia do Espírito. Basta você estabelecer as prioridades do Senhor, saber qual é a vontade do Senhor e viver as prioridades do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar força para realmente vivermos conforme a vontade dEle. Vamos colocar em pé e vamos orar.